Na hora que puder começar, me avisa. Começou já. Já começou? Uhum. Bom, então... Deixa eu te apresentar, né, para o pessoal que vai Ok. entrar. Então, a gente está nesse ciclo de seminários aqui do PPGF, da UDESC, e hoje a gente tem esse convidado aqui, que é o Dr. André Stecklein, da UTFPR, que vai estar falando um pouco para a gente sobre os neutrinos solares e o experimento do Uni. O interessante para a gente é que o nosso programa está começando uma parceria com o Duni também, então acho que vai ser bem importante para todo mundo aqui. E agora eu passo a palavra para ti, André. Então, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Então, meu nome é André, como o Pedro apresentou, né? E eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? Um vizinho aí no sul. Então, hoje eu vou falar sobre neutrinos cuja fonte é o Sol, tá? Bom, então, mas antes de mais nada, eu queria falar rapidamente sobre neutrinos e sobre sua história, né? E por que nós estudamos, por que os neutrinos têm virado um assunto tão importante nos últimos tempos, tá? Bom, Bom, então os neutrinos, na questão da astrofísica, né, então vale a pena entender que nos últimos, talvez desde o início da astronomia, astrofísica, né, a maioria das observações astrofísicas, né, envolvem radiação eletromagnética, né, então, ou seja, a luz que é emitida aí dos objetos astrofísicos, né, sejam nos diversos comprimentos de onda, né, desde o visível da radiação das estrelas, né, até a raio-x, raios gamas, que vem aí de quasares, etc. Né? Então, a grande maioria da astrofísica, né, se originou aí com a observação de radiação eletromagnética. Tá? Mais recentemente, né, então vieram outros tipos de observações, né, que constituem aí os neutrinos, né, e as ondas gravitacionais, né, talvez ainda um pouco mais recente. Tá? Eu vou falar, aqui o nosso foco vai ser neutrinos, né, obviamente. Né. Bom, deixa eu... Então, o que é um neutrino? Né? Então, é uma partícula da qual se fala pouco, né, no contexto do ensino médio, né? Mas ela é uma partícula importante por participar de daqueles processos nucleares, né, que vocês aprendem ali no ensino médio, né, que é o decaimento beta. Né? Então, não sei se vocês lembram, né, no decaimento beta, né, você tem ali um núcleo, né, um átomo, né, e esse núcleo ejeta, né, um lepton, né, seja um elétron, por exemplo, né, e, e a partir da ejeção desse elétron, né, o núcleo, né, ele se transforma, né, ou seja, passa de um elemento para outro elemento, né. E isso pode acontecer, por exemplo, se você tem um neutrino, um nêutron, né, no interior do núcleo, né, e ele faz uma transformação, ele vira um próton e ejeta um elétron. Né. Então, nesse caso, né, como sempre, você tem a conservação da carga. Né. Então, se você ejeta um próton, tem que emitir uma partícula com carga igual e contrária. Né. No caso, é o elétron. Tá? Inicialmente se acreditava que era apenas um elétron que era ejetado no decaimento beta.
Porém, quando você observa, né, então, o que você espera? Né? Se você mede a energia do núcleo antes e depois do decaimento beta, né, você teria a energia do elétron, né, dada exatamente por essa diferença de energia do núcleo antes e depois do decaimento. Tá? Então, se você acredita nesse processo, né, você tem que a diferença de energia seria sempre fixa. Né? Você pega a energia antes, a energia depois, pega a diferença, né, e isso te dá a energia do elétron, né, ejetado. Né? Quando você faz essa análise, no entanto, né, você vê que essa energia não é fixa, não é um pico, né, numa certa energia fixa, né, mas sim ele tem uma distribuição de energias, né, em torno de uma certa média. Tá? E houve outras tentativas de explicação desse fenômeno, né, mas quem resolveu o mistério foi Pauli, né, que conjecturou, né, que essa energia que faltava nesse decaimento beta, na verdade, ela era levada por uma outra partícula que estava sendo emitida juntamente com o elétron. Tá? A existência dessa partícula, né, ela também consertava a questão da conservação do momento angular. Né? Como se já tinha conservação de carga, né, você tem que essa partícula tinha que ser neutra, né, e por isso o Pauli acabou batizando de neutrino, né, para não bater com um nêutron, né, ele batizou de neutrino, né, então até porque se acreditava que essa partícula não tinha massa no começo, tá? Até no começo, né, só falando um pouquinho sobre neutrinos, né, então esses neutrinos, elas são as partículas, agora que a gente sabe que são massivas, né, mais abundantes do universo, né, porque a partícula mais abundante no universo é o fóton, né, mas quando você pensa em partículas massivas, né, a gente vai ver que mais tarde que o neutrino tem que ser massivo, né, então ela é uma das partículas mais abundantes. Tá? Então, para cada próton, nêutron e elétron do universo, existem 1 bilhão de neutrinos que são provenientes do Big Bang. Né? E pensando no Sol, né, cerca de 10 a 38 neutrinos são produzidos no Sol através da fusão nuclear a cada segundo. Tá? Então, são muitos neutrinos que atravessam, né, estão atravessando nossos corpos, né, por segundo. Tá? E, bom, então, existem, na verdade, no nosso modelo atual, né, a gente classifica os neutrinos em 3 tipos. Né? Então, existem, além do elétron, né, existem outros 2 leptons carregados, né, que basicamente são a mesma coisa que o elétron, né, tem as mesmas propriedades, mas tem uma massa maior. Né, então, essa é basicamente a diferença entre eles. Né. Então, além do elétron, você tem uma partícula que se chama muon e a partícula que se chama tau. Né. O muon foi descoberto, né, quando se estudava as partículas geradas através de raios cósmicos, né, e o tau foi descoberto em laboratório alguns anos mais tarde. Tá? Então, acompanhado dessas partículas carregadas, existem 3 tipos de neutrinos: o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Tá? E como é que a gente sabe qual que é qual? Né? A gente vê o decaimento beta, né, e vê qual partícula carregada está sendo emitida. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um decaimento beta, onde eu emito um elétron, né, eu sei que o neutrino que acompanha esse decaimento beta é o neutrino do elétron. Né? Se eu observar um decaimento e observar um muon, né, o neutrino que está acompanhando é o neutrino do muon e assim por diante. Tá? E se eu tenho um neutrino de elétron, né, que bate num núcleo, né, eu sei que eu vou produzir ali um elétron, né,
no decaimento beta inverso. Então, essa é a lógica de classificar os neutrinos de acordo com esse sabor. Tá? Então, por exemplo, aqui, né, você pode observar, né, nesse decaimento beta, né, inverso, né, o que aconteceu aqui? Você tem um neutrino, né, que veio aqui, né, você não enxerga o neutrino, mas você enxerga os subprodutos que ele produziu quando ele bateu aqui com esse átomo. Né? Então, ele ejetou um próton, né, ele ejetou um pion, né, e ele injetou o muon. Veja que a trajetória do muon é bem retilínea aqui, então a gente sabe mais ou menos que quando você produz um muon no seu detector. Tá? Então, como você produziu esse muon, né, esse neutrino que bateu aqui no núcleo é o neutrino do muon. Tá? Então, assim, essa é a lógica por trás da classificação de sabores dos neutrinos. Tá? Então, os neutrinos, né, são, como eu falei para vocês, são partículas eletricamente neutras, né? Então, como elas são neutras, elas não sofrem interação eletromagnética, né? Porque ela não sofre, não se aplica a força de Lorentz, né, que depende da carga, tá? Então, ela vai sofrer influência, basicamente, da força fraca, né, que é a força que governa, basicamente, os processos de decaimento beta, né? E a gravidade, né, sendo ou não massiva, né, se pensar na relatividade geral, ela sofre eventualmente efeito da gravidade, só que é um efeito muito fraco, né, então em geral a gente desconsidera. Tá? Então a gente vai pensar apenas na força fraca mesmo. Quando Pauli conjecturou a existência do neutrino, né, ele até comentou numa carta posterior que ele tinha feito uma coisa terrível, né? Ele tinha conjecturado uma partícula que nunca poderia ser detectada, né? Justamente porque ele acreditava que ela é eletricamente neutra, né? E Pauli também acreditava que ela não tinha massa. Porém, né, através do próprio decaimento beta, né, Cowan e Raines, em 56, né, eles conseguiram medir pela primeira vez a existência do neutrino. Tá? Então, a ideia do experimento de Cowan e Raines, né, era usar neutrinos que eram produzidos por um reator. Né? Então, você tem um reator, ele está blindado, né, mas os neutrinos atravessam tudo que é material. Né? Então, você tem um fluxo de neutrinos vindo desse reator. Ele tinha uma solução, né, à base de cloreto de cádmio. Né? E quando você tinha a reação do neutrino com algum desses átomos, eventualmente, né, você tinha um decaimento beta inverso, né, e você produzia ali um antipróton, né, então você está usando neutrinos, na verdade, desculpa, um antipróton não, um antielétron, não, um pósitron, né, e você ejetava também um núcleo, um nêutron, tá? Então você tinha ali um fluxo de neutrinos, né, batia aqui, por exemplo, num núcleo, né, ejetava esse pósitron e ejetava esse nêutron. Tá? O pósitron, a partir do momento que ele é ejetado, né, ele já se aniquila com algum elétron ali do meio, então, poucos nanosegundos ele se aniquila e gera fótons, né, desse processo de aniquilação. Tá? O nêutron, ele demora um pouco mais, né, ele viaja um pouco ali no cádmio, né, até que ele é absorvido por algum dos núcleos, né, mas ele demora um pouco mais. Né. Então, analisando os tempos, quando o nêutron é absorvido pelo núcleo, ele também emite uma radiação. Né. Então, você tem ali dois processos que te dão radiação, né, um que é mais rápido, né, que vem da aniquilação do elétron, né, e ele vai nos dois sentidos, né, e você tem um outro processo que é um pouco mais lento, que é a absorção do nêutron por um outro núcleo, né, e olhando esses dois sinais, né, então eles verificaram que esse processo só podia ser produzido através do decaimento beta, através da absorção do neutrino, né,
Então, eles provaram que o neutrino é realmente uma partícula que tinha sido produzida, né, e estava ali interagindo dessa maneira. Tá? Então, foi a primeira evidência experimental da existência do neutrino, né, então gerou um prêmio Nobel para Cowan e Raines, né, por conta desse experimento. Tá? Então, a partir da existência dos neutrinos, né, se começou a se investigar, né, as propriedades desses neutrinos. Né? Então, muitos experimentos foram baseados em neutrinos do reator, como o próprio experimento do Cowan e Raines. Né? Outros buscavam, né, fontes astrofísicas como o Sol. Né? O Sol é a fonte mais abundante de neutrinos aqui na Terra, né, de natureza astrofísica. Né? Uma das questões, né, a se perguntar era se neutrinos e antineutrinos eram a mesma partícula. Né? Essa é uma pergunta razoável, né? Porque elétron e pósitron não é a mesma partícula, né? Porque muda a carga. Né? O elétron tem carga negativa, o pósitron tem carga positiva. Mas o neutrino, né, ele é um lepton que não tem carga. Né? Então, a princípio, ele poderia ser a própria antipartícula. Né? Então, eles investigaram, né, se neutrinos e antineutrinos podiam produzir elétrons, né, através desse processo de decaimento beta inverso. Né? Então, o Davis, né, ele propôs um detector parecido com o de Cowan e Raines, também à base de cloro, né, gerando argônio caso você tivesse ali esse processo que gerasse elétrons. Né? E não se observou, né, se observa esse processo de cima, né, que envolve o neutrino do elétron, né, mas não se observa esse processo de baixo, que é o antineutrino seria o antineutrino do elétron. Tá? Depois vai existir uma outra explicação para isso, né, que vem ali da quebra de paridade, né, mas esse foi um primeiro resultado experimental, né, que comprovou que antineutrinos não poderiam produzir, né, elétrons através desse processo. Né? Depois a gente vai ver que é uma questão da quebra de paridade da força fraca, né? Mas naquele momento ainda se acreditava que a paridade era conservada. Né? Então foi esse o processo que foi proposto. Né? E a questão, né, talvez não seja tanto a negativa desse experimento, né, mas foi a possibilidade de usar esse tipo de experimento para estudar neutrinos provenientes do Sol. Né. Então, uma versão desse experimento muito maior, né, o detector inicial, né, proposto por Davis, tinha 4.000 litros, né, e depois fizeram uma versão muito maior, né, enterrado ali na mina de Homestake, né, usando um detector de 380 mil litros de cloreto de carbono. Né? Então, esse foi um prelúdio aí da astrofísica de neutrinos. Tá? Por que esse experimento Homestake ele é muito importante? Tá? Então, vamos pausar, segura um pouquinho essa pergunta, né, esse questionamento, né, essa importância do experimento de Homestake. Né? Antes eu queria falar um pouquinho sobre neutrinos que vêm do Sol. Tá? Então, o Sol é a estrela que está mais próxima aí da Terra, né? E o Sol é composto basicamente por hidrogênio e hélio, né? E a energia que é emitida pelo Sol, né, então vem das reações nucleares que ocorrem ali no interior do Sol. Tá? O processo mais abundante é a fusão de núcleos leves, né, e que leva à formação de núcleos pesados, né, e eventualmente não, leva à liberação de energia. Né? Então existem basicamente dois processos principais que ocorrem dentro do Sol. Né? A primeira é a cadeia PP, né, próton-próton, né, e o ciclo CNO. Tá?
A cadeia próton-próton, né, então, ela é dominante em estrelas que têm ali massa como a do Sol ou menor, tá? E no Sol, né, no nosso Sol, né, essa reação corresponde a 99% da energia produzida, né? Essa cadeia próton-próton, né, ela pode ser subdividida ali em 4 ramos, né? Que são basicamente os seguintes, né? Você tem ali a cadeia próton-próton 1, né, que é o mais comum, né? Onde você tem ali 2 prótons, né? Eles formam um deutério, né? Mais um próton, né? E daí, então, esse deutério vai se combinar com um outro próton, ele vai produzir um hélio 3, né? E depois esses dois hélios 3, né, vão produzir um hélio 4, né, mais 2 prótons, né? E então você vai ter como subproduto, né, esse hélio 4, né, e esses 2 prótons, né, mais energia, né? Então a energia que é produzida a partir desse processo, né, ele tem energia mais baixa, tá? Então é o que é mais comum no Sol, tá? O outro ramo, né, vai ocorrer ali quando o hélio 3 colide com o hélio 4, né, e daí você vai ter ali a formação de berílio, né, que vai capturar um elétron e vai se transformar num lítio, né, e daí o lítio vai se transformar, né, vai se combinar com um outro próton, né, e vai gerar 2 hélio 4, né. Então esse processo ele é um pouco mais complicado, né, mas vai gerar neutrinos com energia intermediária, tá? Então aqui você tem neutrinos também, mas com energia de baixa. Aqui você tem neutrinos de energia intermediária, tá? Para o PP3, né, esse é um processo mais raro, né? Mas daí você tem o berílio 7 capturando um próton, né? Ele vira um boro, né? E o boro decai em berílio, mas ele vai se combinar com um pósitron, né? Aliás, ele vai gerar um pósitron, né? Mais um neutrínio, né? E no final ele vai gerar ali 2 hélio 4, né? Então, são os neutrinos mais energéticos que a gente observa a partir da cadeia PP, tá? E você tem um processo também, que é o PP4, né, que também é muito raro, né? Você tem ali um hélio 3 mais próton, né, que gera um hélio 4 mais pósitron mais neutrinos, né? Então, são neutrinos de altíssima energia, né? Mas como eles são muito raros, né? E os neutrinos têm uma seção de choque muito baixa, né? Isso eu não comentei com vocês, né? Eles não foram observados, ainda não existem evidências claras de que tenham sido observados por algum experimento, tá? E além disso, né? Você tem ali o ciclo CNO, né? Que gera também energia, tá? Mas ele gera alguns neutrinos também, né? Mas também não é tão importante, tá? Então você vai ter aqui esses processos, né? Então se você observar todos os processos que ocorrem no Sol, né? Você vai observar aqui que o subproduto, né, desses processos são sempre neutrinos do elétron, tá? Então, eventualmente são produzidos neutrinos do muon, neutrinos do tal, do Sol, são, né? Mas eles são tão raros que você simplesmente desconsidera, você não vai conseguir detectar eles porque são muito, muito poucos, né? A predominância, né, no Sol são de neutrinos do elétron, tá? Com relação à energia, né, então você pode observar aqui, né, os neutrinos que são produzidos em cada tipo de processo, né? Então aqui no PP, né, no PP2, PP, né? O REP, você tem aqui o range de energias de neutrinos que são produzidos, né? Então veja que ela fica aqui na faixa dos mega eletronvolts, né? Então fica talvez eventualmente um pouco mais, né? Mas são os processos mais raros, né? Mas eles ficam aqui na ordem de mega eletronvolts, tá?
Então, dentre as fontes astrofísicas, né, os neutrinos solares estão mais ou menos aqui nessa região aqui dos megaelectronvolts, né? Você tem aqui alguns neutrinos de fonte cosmológica que tem uma energia mais baixa, né? E você tem alguns neutrinos de fonte cosmogênica, né, que tem energia muito mais alta, né? E daí você tem neutrinos de supernova, que estão um pouco além dos neutrinos solares, né? Neutrinos de reatores também um pouco mais energéticos, né? Atmosféricos também um pouco mais energéticos do que os solares, tá? Então ele está aqui nessa faixa, né, do espectro de neutrinos que a gente consegue observar, tá? Bom, então, agora que a gente sabe sobre como que os neutrinos são produzidos dentro do Sol, através desses processos nucleares, né, vamos voltar para o experimento Homestake, né? Então, como eu falei para vocês, ele tinha ali na ordem de 378 mil litros, né, desse cloreto de carbono, né, que é o percloretileno, né? Então, acho que falei errado a fórmula, né? Mas é o percloretileno, que é um fluido de limpeza, né? Então, o experimento usava esse produto, né? Você coloca ele dentro de uma caverna, né, para poder blindar de partículas, né, que tenham carga, né? Então, radiação, né, raios cósmicos, etc., né? E havia uma previsão de quantos neutrinos você iria observar com esse experimento, né? Então você tinha ali, né, a previsão do John Bacall, né? Ele sabia, né? Já tinha uma estimativa, né, a partir dos processos nucleares, né? Sabe-se a radiação que chega aqui no Sol, né, a radiação eletromagnética, né? Então você pode estimar quantos neutrinos você deveria observar, né, no seu experimento, tá? E quando você fez, quando esse homestake foi implementado, né, se observou que, na verdade, eram observados apenas 1/3 das partículas que foram previstas, né? Então, havia um déficit de neutrinos, né, medidos, né, quando se comparava com a previsão teórica, né? Então, o que podia estar errado nisso, né? Será que a previsão do Bacall estava errada, né? Será que o método de medir não era adequado, né? E, né, eventualmente se fez outros experimentos envolvendo neutrinos do Sol, né? Então os mais famosos aí são o Super Kamiokande, né, e o SNO, né? E qual que era a diferença desses experimentos, né? O experimento Homestake, ele media só neutrinos do elétron, né? E esses experimentos para Kamiokande, né, ele media outros sabores de neutrinos, né? E quando você juntava esses 3 sabores de neutrinos que eram detectados, né, a conta fechava, né? Então, não é que estavam faltando neutrinos, né? Simplesmente você não tinha apenas neutrinos do elétron, você tinha também neutrinos do muon e neutrinos do tau, né, vindos do Sol, tá? Só que, como a gente viu, né, esses processos nucleares no Sol geram apenas neutrinos do elétron. Então, o que está acontecendo, né, nesse processo, né, desses neutrinos, a partir do momento que eles são produzidos, né, até o momento que eles são detectados, né? E a explicação que foi dada, né, foi a oscilação de neutrinos, ou seja, esses neutrinos eles estavam se convertendo de um sabor para outro, né, durante a propagação deles. Tá? Então, quando um neutrino é gerado com certo sabor, né, quando ele começa a se propagar, né, seja no vácuo, seja na matéria, né, ele pode se converter em outro sabor de neutrino, né, porque, na verdade, né, ele é composto por neutrinos massivos, né, que não são a mesma coisa que neutrinos de sabor. Tá? Então esse comportamento ele foi proposto aí, né, primeiramente por Pontecorvo, né,
ele fez uma analogia ali com o K nêutron, né, que pode oscilar entre estados de partícula e antipartícula, né, e Pontecorvo conjecturou que os neutrinos podiam fazer a mesma coisa, né, eles podiam oscilar entre estados de partícula e antipartícula, né. Mas depois esse processo foi reformulado, né, para neutrinos de sabor, né. Então neutrinos eles mudam de sabor, tá, conforme se propagam, tá. Então a questão é, né, que os neutrinos, quando você vê os autoestados com relação à massa, os autoestados de massa, né, eles não são a mesma coisa que os autoestados de sabor. Ou seja, né, e como a propagação dos neutrinos, né, ela depende da massa, da energia do neutrino, né, você tem uma sobreposição desses estados de massa que formam o sabor, né, mas oscilando com frequência diferente, né, e isso faz com que eles sejam, a composição, né, se altere, né, então você pode ter um sabor diferente de neutrino, tá? Então como é que isso funciona, né? Por exemplo, um neutrino do elétron, né, ele é emitido pelo Sol, né? Ele é gerado como neutrino do elétron, tá? Mas ele é a combinação de 3 autoestados de massa, né? Esses 3 autoestados de massa, né, eles vão oscilar com energia, com frequências diferentes, né? Então, eventualmente, eles vão se tornar um outro. Você vai ter uma probabilidade de medir um outro sabor de neutrino, tá? Então, por conta dessa sobreposição, né, você tem esse processo de oscilação, tá? No Sol, na verdade, é um processo um pouco diferente, né? Porque, na verdade, você tem um efeito de massa muito forte, né? E conforme eles se propagam, né, esses pacotes de autoestados de massa, eles se separam, né? Então você tem um fenômeno de decoerência, tá? Mas enfim, tá? Vamos continuar com esse mecanismo simplificado, tá? De qualquer maneira, esse processo descreve adequadamente, né, o que se era observado ali no experimento, tá? Então, se você pegar os neutrinos nos estados de sabor, né, que estão aqui à esquerda, né, e os neutrinos nos autoestados de massa, né, que estão aqui à direita, né, eles não são, né, eles não têm uma correspondência, né, de um para um aqui, né, eles são combinações uns dos outros, tá? Para você fazer essa combinação, você pode fazer essa matriz aqui, essa matriz de mistura, né, que é chamada matriz PMNS, né, que é chamada matriz de Pontecorvo, Mach, Nakagawa, Sakata, né? Então ele também tem uma analogia, né, com a matriz acho que MKS dos quarks, né? E ela é uma matriz que faz essa mistura entre estados, né? Então você tem, na verdade, aqui basicamente rotações, né? Então aqui a rotação de 1 para 2, aqui a rotação de 1 para 3 e a rotação de 2 para 3, né? E além disso, né, você tem uma fase, né, que vem da parametrização dessa matriz, né? E essa fase vai ser fundamental para dizer se neutrinos e antineutrinos oscilam de forma diferente ou não, tá? Então você tem ali esses ângulos, né? Eles são dados de acordo com as fontes de neutrino, onde você mede normalmente esses ângulos, né? Então, por exemplo, o θ12 é o ângulo de mistura solar, né? Então ele vai misturar ali neutrino 1 com neutrino 2. θ23 é o chamado ângulo de mistura atmosférica, né? Mistura ali neutrino 1 com tal, né? Você tem o θ13, que mistura neutrino do elétron com neutrino 3, né? E mais essa fase complexa, né? Que é a violação de carga-paridade dos neutrinos, tá? Então, até 2022,
parâmetros, né, foram medidos por diversos experimentos, né? Então existe uma colaboração que se chama NuFit, que geralmente fornece essa análise de dados, né, e vai atualizando, né? Veja que você tem, né, alguns ângulos com uma precisão bastante boa, né? Por exemplo, o Teton 2, Theta 2.3, né? Até o Teton 3, né? Mas o delta CP, né, também não se sabe com muita clareza, né, qual que é o valor dele. Então ainda são necessários experimentos para medir esses valores com precisão maior. Então, só falando mais um pouquinho sobre a propagação de neutrinos na matéria, né? Acontece que os neutrinos mudam de sabor quando eles viajam, tá? Mas além desse processo de oscilação no vácuo, né, que foi o que eu falei lá através da matriz PMNS, né, existe também um efeito que ocorre por causa da densidade de matéria no Sol, né, e isso aumenta a probabilidade dos neutrinos de elétrons se converterem nos outros sabores de neutrinos, tá? Então aqui eu tenho alguns experimentos de neutrinos, né, e o range da energia, né, com relação à distância, né? Então, para fazer um neutrino de oscilação, o que você faz? Você produz o neutrino, né, e você detecta a uma certa distância, né? Essa distância, né, entre a geração e a propagação é o que a gente chama de baseline do experimento, né? Então, você tem experimentos que são bem pertinho, né, a detecção da produção, e tem experimentos que usam distâncias muito grandes, né? Então, por exemplo, você tem ali o Juno, né? Os neutrinos, ele estuda neutrinos da faixa dos mega electronvolts, né? E ele usa ali, né, distâncias que vão nesse range, né? O Dune, né, ele está aqui, né? Ele tem aqui esse certo range de energias, né? E ele pode estudar aqui alguns tipos de baseline. Claro, ele tem um baseline específico do experimento que eu vou mostrar para vocês, né? Mas ele pode atuar nesses ranges de baseline, tá? E como é que se detecta neutrinos hoje em dia, né? Então, existem basicamente 3 tipos de detectores mais comuns, né? O primeiro, ele usa detecção a partir da radiação Cherenkov, né? O que é a radiação Cherenkov? Né? É basicamente um processo bem análogo, né, ao quando você tem lá a quebra da velocidade do som pelos jatos, né? Eles produzem esses sonic booms, né? E o processo é basicamente bem similar, né? Então, o que acontece? Você tem um neutrino, né? Ele interage ali com o núcleo, né? E vai produzir ali, por exemplo, um elétron, né? Ou uma outra partícula carregada, tá? Esse elétron ele vai sair com uma certa energia, né? De acordo com a energia do neutrino que foi responsável por emitir ele, né? Por emitir essa partícula, né? E se essa partícula é muito energética, né? O que vai acontecer? Ela vai se propagar no meio com uma energia superior à da luz no meio, né? Então lembra que no meio a velocidade da luz é um pouco menor do que a velocidade da luz no vácuo, né? Então eventualmente você pode ter uma partícula que se move num certo meio com uma velocidade superior à da luz naquele meio, né? Se isso acontecer, né, então ele vai emitir uma radiação que é chamada radiação Cherenkov, tá? Então você observa isso bastante em reatores, né? Então você tem, por exemplo, essa luz azulada, né, que você observa ali na água em volta dos reatores, né? É a radiação Cherenkov que é produzida, né, a partir dessas partículas que são produzidas no reator, tá?
Então, você vai ter ali, né, esse neutrino, né, ele vai interagir aqui com o núcleo, né, e vai produzir, por exemplo, esse elétron, né, e ele vai produzir a luz Cherenkov. Opa. Tá? De acordo com o processo, né, ele também pode produzir, né, isso pode acontecer por interações com carga carregada ou de carga neutra. Tá? E como é que você distingue, por exemplo, entre sabores de neutrino no seu detector Cherenkov? Né? O muon, né, ele... Você lembra que quando a gente viu lá o muon naquela câmara, né, e ele fazia uma trajetória muito reta, né? Então o muon, né, ele vai produzir uma... Né, essa radiação de Cherenkov é basicamente um cone que ele produz, né? E você vai observar um sinal muito claro, um anel muito claro no seu detector, né? Agora o elétron, né, o que acontece? Ele já não vem uma trajetória retilínea, né? Então ele vai sofrer flutuações ali na direção, né? E você vai ter um anel difuso de radiação Cherenkov, né? Então a partir disso você pode distinguir, né, entre sabores de neutrinos, tá? Então, um exemplo desse tipo de detector, né, é o Super Kamiokande. Né? O Super Kamiokande, ele usa ali 50 mil toneladas de água, né, e detecta ali os neutrinos que vêm de uma fonte aqui chamada J-Park, né, que é um acelerador aqui no outro lado do Japão. Tá? Tá? Então, esse é um exemplo de reator do tipo Cherenkov. Tá? Outro exemplo, né, é o Ice Cube. Né? O Ice Cube, né, ele é um experimento que fica lá na Antártida, né? Antártica, não sei, e no sul, né? E então ele usa, né, essa radiação Cherenkov, né? Só que agora não é na água, é no gelo, né? Então você tem ali a propagação dessa radiação no gelo, né? E ela é medida a partir desses detectores, né? Que se chamam DOMs, né? Digital Optical Module, né? Que medem essa radiação, tá? Outro tipo de detector, né? São detectores que usam cintiladores, né? São detectores que uma vez que você produz o seu lepton carregado, né? Ele vai entrar em contato com o material, vai interagir com o material e esse material vai cintilar, ele vai produzir uma luz, tá bem? Né? Mas agora não é uma luz, né? Não é a radiação Cherenkov, né? É uma luz de cintilação através da recombinação ali dos átomos do seu detector, tá? E qual que é a vantagem? Por que se faz isso, né? Para você gerar radiação Cherenkov, né, você precisa de neutrinos muito energéticos. Né? Então, detectores Cherenkov, né, eles servem para neutrinos de um certo range de energia que permita você enxergar através do seu detector. Né? A luz de cintilação, né, ela permite você detectar neutrinos de energia mais baixa. Né? Então, ela serve ali para ver esses neutrinos de fonte mais baixa. Né? Então, um exemplo é o borexino. Né? Então, lembra que em um dos processos do Sol, lá, acho que o mais energético, né, ele envolvia uma partícula chamada boro, né? Um elemento chamado boro. Né? Então, o borexino estuda esses neutrinos que vêm do Sol. Né? E pode fazer algumas constatações sobre os neutrinos que vêm do Sol. Tá? Então ele usa ali, né, um cintilador, né, como um líquido de buffer, né, uma esfera de água aqui, e então e você tem aqui os detectores espalhados em volta aqui. Então quando você gera essa luz de cintilação, essa luz pode ser visualizada, né, através desses detectores de luz, tá? Então
Então, a ciboraxina, né, forneceu a primeira detecção experimental, por exemplo, do ciclo CNO. Tá? Então, e ela confirma ali as oscilações de neutrinos em baixa energia. Tá? Um outro tipo de detecção de neutrinos, que é o que interessa para a gente, né, são as chamadas câmaras de projeção temporal baseadas em argônio líquido. Tá? Então, basicamente, isso aqui é uma evolução da câmara de bolhas, né, cuja foto a gente viu lá no comecinho, né, naquele processo que tinha o neutrino. Né. E a ideia aqui, né, é você mapear a trajetória das partículas que são geradas através do decaimento inverso, né, através da interação com o neutrino. Tá? Então a ideia aqui é você usar gás nobre, né, gás nobre em estado líquido, né, ou seja, resfriado a uma temperatura muito baixa, né, e a partir do processo, do momento em que esse neutrino interage com um dos átomos desse detector, né, desse gás nobre, né, ele vai produzir, né, essas partículas carregadas, né, e essas partículas carregadas vão gerar um chuveiro de elétrons, né, eles vão se desequilibrar esses átomos, né, e eles vão gerar um chuveiro de elétrons nesse detector, né, e uma vez que esses elétrons são gerados, você usa um campo elétrico, né, para fazer um arraste desses elétrons e detectar nesses fios aqui que ficam nas laterais do detector. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, você tem aqui o decaimento beta inverso no núcleo de argônio, no caso, né, é o que a gente usa mais frequentemente. Né. Esses subprodutos vão ionizar o argônio, né, então agora o argônio não é mais neutro, né, ele perde esses elétrons, né. Essa ionização do argônio também produz luz de cintilação, né, e produz esses elétrons, né, que então são arrastados até os fios do anodo, né, para serem detectados. Tá? E por que se usa o argônio? Né? Por uma série de razões. Né? Primeiro, porque o argônio líquido ele é mais denso que a água ou o óleo. Né? Então, existe uma probabilidade maior de ter colisões, né, de neutrinos com esses alvos. Né? Então, ele age ao mesmo tempo como alvo e detector para os neutrinos, né, por conta dessa geração de luz de cintilação. Né? Ele é transparente, a própria luz de cintilação que ele produz, né, ou seja, uma vez que ele produz essa luz, né, ela atravessa, né, o detector. Né, existem alguns processos que ocorrem ali, mas ele pode ser detectado a uma boa distância ali, sem intervenção. Tá? E, né, por que usar um gás nobre? Né, justamente por conta desse equilíbrio, dessa falta de reatividade. Né, e então os outros núcleos que são neutros, né, que não participaram ali do decaimento, né, eles permitem a passagem dos elétrons até que eles sejam detectados. Tá? Então essa é a filosofia atrás dessas câmeras. Tá? Então aqui é um exemplo de alguns processos que foram detectados. Né? Se não me engano, esse aqui, eu não lembro quem que é. Mas enfim, né, você pode ver aqui neutrino, né, e você pode ver os subprodutos que ele gera aqui. Né, eventualmente ele gera uma cascata, eventualmente ele gera um track aqui. Né, e você pode medir a carga. Né, e tendo esses elementos, você pode medir a energia do neutrino, né, e a direção de onde ele veio, e assim por diante. Tá? Bom, então vamos falar sobre o nosso experimento, né, que é o experimento Duni. Tá? O experimento Duni, né, ele tem esse nome porque o acrônimo dele é Deep Underground Neutrino Experiment, né, então virou Duni. Né? E nesse experimento Duni, o que você tem? Você tem grandes tanques de argônio líquido aqui. A ideia é fazer 4,
cada uma com 17 mil toneladas de argônio líquido, tá? Aqui, né? E você produz os neutrinos numa fonte aqui próxima ao Fermilab, né? De maneira que você tem uma distância aí de 1.300 quilômetros entre a fonte e o detector, tá? Então você produz esses neutrinos aqui, né, num acelerador, né? São neutrinos do MUL, né? Majoritariamente, né? Então esses neutrinos aqui passam por esse primeiro detector aqui para a caracterização do feixe, né? E daí eles viajam esses 1.300 quilômetros, né, e vão ser detectados nesse detector distante aqui, que vai ficar nessa estrutura aqui de Sanford. Tá? Então, o experimento Dune é uma colaboração bastante grande, né? São mais de 1.400 colaboradores, mais de 200 instituições, incluindo a UDESC, né, que começou a fazer parte do experimento nesse ano, né? E 30 países, né? Então, dentre os quais o Brasil. Tá? Bom, isso que eu já expliquei para vocês, né? Então, a ideia é produzir neutrinos e antineutrinos no mundo, tá? Então, ter os dois processos ali, os dois tipos de neutrinos sendo produzidos, né? A partir de um feixe de prótons, né? Então, você tem um feixe de prótons, você faz colidir contra um alvo, né? E a partir dali você gera alguns pions, né? Alguns convertem em muons, né? Os muons acabam, além do muon, além da produção de muons, tem essa produção de neutrinos do muon e antineutrinos do muon, tá? E eles passam por esses dois detectores, tá? Um próximo, né? Outro distante, tá? Então, o detector próximo, né, o Near Detector, né, na verdade, ele é um sistema de detectores, né? Ele tem um detector de argônio líquido, né, mas ele também tem um detector de argônio gasoso, né? E mais o experimento SAND, né? Então, você tem vários detectores aqui juntos, aqui no Near Detector. E o Fire Detector, como eu falei para vocês, vão ser 4 detectores, né? A princípio, cada um com design diferente, uma tecnologia de medição diferente, né? Mas todas com essa mesma tecnologia de câmara temporal com argônio líquido, tá? Alguns vão ser do tipo horizontal drift, ou seja, os elétrons se movem horizontalmente no detector, né? Se aplica um campo elétrico horizontal. E outros vão ter a tecnologia vertical drift, né? Onde se aplica um campo elétrico vertical, né? Então, o deslocamento dos elétrons é vertical, tá? Então, deixa eu destacar aqui, né, como eu falei para vocês, né, além dos elétrons, né, a partir da interação com neutrinos, né, você gera luz de cintilação no argônio líquido, né, e você precisa ver essa luz de cintilação por uma série de motivos, né. A primeira é que a luz se propaga muito mais rápido que os elétrons no argônio líquido, né. Então, você medir a luz, né, é importante para você distinguir quando que o evento ocorreu, ou seja, qual que é o T0 da ocorrência de evento, né? E isso é importante não só para você posicionar ali o vértice do evento, né? Mas também ele atua como trigger, né? Gatilho, né? Para eventos que você não pode controlar, por exemplo, supernova, né? Então, suponha que você tem ali um evento de supernova. Né? O primeiro sinal que vai aparecer é o sinal do fóton, né? O sinal de luz. Né? E depois você vai conseguir enxergar outras coisas. Então, para você não perder, né, esse instante de detecção, né, pegar desde o começo esses eventos, né, você precisa de um gatilho, né, para que você tenha ali a tomada de dados, né, no momento que o evento acontecer. Tá? Além disso, né, você precisa detectar essa luz de cintilação porque ela carrega uma parte da energia do neutrino, né? Então, se você quer reconstruir qualquer energia do neutrino que interagiu, né, com o teu núcleo, né, você precisa
também dessa luz de cintilação para você estimar essa energia do neutrino usando calorimetria. Tá? E um dos detectores, né, um dos fotodetectores usados, que vão ser usados no Dune, né, é o X-Arapuca, né, que é um detector brasileiro, né, que foi desenvolvido ali por dois pesquisadores da Unicamp, né, a professora Ana e a professora Ettore, né, e a ideia, né, como o próprio nome diz, né, a Arapuca é uma armadilha de fótons, né. Então a ideia é o seguinte, né, você tem ali uma luz de cintilação que é produzida ali no argônio líquido, né, ela é convertida aqui, né, para 350 nanômetros, né, ela é produzida como no ultravioleta, né, 127 nanômetros, então ela é convertida para o visível ali, 350 nanômetros, né, e essa luz convertida, ela passa por um dicróico filtro, por um filtro dicróico, né, que deixa ela passar nesse comprimento de onda, né. A partir do momento em que ela passa, né, ela atinge aqui esse outro material, né, que também é um wavelength shifter, né, e ele baixa um pouco mais o comprimento de onda do fóton, né, e a partir do momento que esse comprimento de onda baixa, né, o filtro dicróico não deixa mais ele passar, ele se torna um espelho, né, para esse fóton nesse novo comprimento de onda, né. Então ele fica preso aqui nessa caixinha, né, até ela ser detectada. Alguns vão seguir aqui por reflexão total e vão chegar aqui no detector, né? Outras vão bater aqui e também vão chegar no detector, tá? Então é uma tecnologia desenvolvida no Brasil aí, né, que está sendo utilizada no Dune. Tá? Tem uma outra tecnologia também que envolve a purificação de argônio líquido, né? Mas essa eu deixo para outra palestra, tá? Tá, então os neutrinos solares que devem ser estudados em Dune, né, eles vêm aí desses dois processos aqui, né, nesse range de energias, né, então do B8 e do REP, né. Então aqui você tem aqui a probabilidade de distribuição porque a Terra vai girando com relação ao Sol, né? Então você tem uma modificação do feixe de neutrinos que você observa dentro do Sol, né? De acordo com o ângulo, né? Então, por exemplo, né? Aqui ele usa esse ângulo de Nadir, né? Que é basicamente esse ângulo aqui, né? Que você faz com o zênite é para cima, né? O nadir é para baixo, né? Então aqui o horizonte astronômico, né? E aqui o horizonte verdadeiro, né? Então esse ângulo aqui, né? Ele corresponde, então se o Sol estiver aqui, né? Ele vai ter ou aqui, né? Ele vai ter um certo, lembra que o detector ele vai ficar fixo aqui, né? Então imagina que o Sol está aqui, né? Ele vai fazer um certo ângulo com esse ângulo de nadir aqui, né? E de acordo com o ângulo, né? Se ele tiver a pina aqui, se for ângulo zero, né, você vai ter um feixe grande um feixe grande de neutrinos, né? Mas se ele tiver mais para cá, né? Você não vai observar tantos neutrinos, tá? Então depende da posição que o Sol tiver no momento da sua detecção, tá? Isso, tá? Então você tem essa mudança. Outra questão, né, é que quando você mede os neutrinos do elétron, né, os neutrinos que são gerados no Sol, né, eles não são tão energéticos, né, os neutrinos que você vai estudar no seu detector, tá? Então você tem ali, né, não é tão claro, não é que nem eu mostrei para vocês, aqueles tracks claros, né, quando você tem uma energia mais baixa, né? Então, quando você tem uma energia mais baixa, né, você tem ali alguns processos e que você precisa distinguir, né, para ver se realmente corresponde aos processos que você quer medir ou se corresponde a algum ruído de fundo, né? Então, você precisa saber, né, se é um processo do neutrino que veio do Sol, né, com uma certa energia ou não, tá?
Então, eles são eventos de energia muito baixa, né? E os tracks são da ordem de centímetros ali, né? Então, você pode ter ali partículas de desexcitação, né? Que podem confundir com seu sinal, e também fundo radiológico, né? Porque por mais que você fique ali numa caverna, né? Você tem ainda a radiação na própria caverna que pode agir ali como ruído de fundo, tá? Então, quando você mede neutrinos na sua câmara de produção, na sua câmara de projeção temporal, né, você tem alguns processos ali, né, que os neutrinos podem, através do qual os neutrinos podem reagir. Né? Você pode ter processos de carga carregada, né? Então, de corrente carregada, desculpe, né? E processos de corrente neutra, né? Então, quando você tem um processo de corrente carregada, né, você tem ali, por exemplo, um neutrino, né, ele é absorvido e gera essa partícula, esse elétron, né, por exemplo, um neutrino do elétron, tá? Quando você tem um processo de corrente neutra, né, você tem ali neutrinos, né, sendo espalhados a partir desse processo, né, além do processo de espalhamento elástico aqui, né? Então, você tem a corrente carregada, a corrente neutra e o espalhamento elástico que pode produzir esses neutrinos, tá? E é importante você distinguir esses processos no seu detector, tá? E a questão é, você tem essas seções de choque para energias mais baixas, para energias mais altas, né? Mas para energias mais baixas, você não tem essas seções de choque medidas com tanta precisão, né? Então, isso é uma fonte de incerteza também para estudar neutrinos do Sol no DUNI. Tá? Aqui. Tá. Deixa eu passar para cá direto. Então, só reafirmando quais são os objetivos do DUNI, né? Então, se for ver lá os objetivos científicos primários, né, ele coloca uma série de coisas ali que talvez seja um pouco além, né? Encontrar a origem da matéria, né? Não é bem assim, mas tudo bem. Aprender mais sobre estrelas de nêutrons e buracos negros, né? Ok, né? E lançar luz sobre a unificação das forças da natureza, né? Enfim, né? São aqueles objetivos que você usa ali, né? Mas o objetivo científico do DUNI mesmo é estudar essas oscilações de neutrinos, né? Mas assim, de qualquer maneira, né? Se você for ver ali essa questão de estrelas de nêutrons, buracos negros, né? Ela passa ali pela estrela que é mais próxima da gente, que é a estrela que é o nosso Sol, né? Então, a gente pode estudar esses objetos astrofísicos, né, a partir dos neutrinos. Então, não somente a gente pode obter informações dos neutrinos a partir do Sol, a gente pode também tentar entender o Sol a partir dos neutrinos, tá? Então, só para concluir, né, então, o experimento DUNI ele é sensível, né, aos neutrinos solares, né, um range de energia deles, né, só que esse regime de baixa energia é um desafio, né, para reconstrução, para gatilho, né? Então você precisa de um esforço ali para você distinguir esses sinais que você observa na sua câmera de projeção, né? Então, os sistemas de LTPC, né, e os fotodetectores, né, então eles apresentam informações complementares, né, para você estudar esses eventos, né? E quando você observa neutrinos solares, né, com o experimento DUNI, né, isso vai possibilitar o entendimento de diversos fenômenos e talvez um novo tipo de física, né? Só para deixar claro, né? O modelo padrão de partículas de hoje em dia, né, que leva em consideração o mecanismo de Higgs, de geração de massa, né, ela não consegue, né, prever a massa para o neutrino, né?
é uma coisa que eu não expliquei, né, mas neutrinos, eles têm helicidade canhota, né, ou quiralidade, né, enfim, né, quiralidade canhota, e antineutrinos têm quiralidade destra, né, então eles interagem de maneira diferente, né, através da força fraca, né, mas e por isso mesmo, né, o mecanismo de Higgs não consegue prever massa para os neutrinos, né. Você precisaria observar tanto os neutrinos canhotos e destros, quanto antineutrinos canhotos e destros, né. Então, você precisa de uma nova física para explicar a massa do neutrino. Então, a observação de oscilação dos neutrinos em si, né, que precisa dessa massa, né, já está fora do modelo padrão, né. E estudando esses neutrinos, né, a gente pode chegar, talvez, a uma nova física, tá? Então, só para concluir, agradeço pela audiência de vocês. Valeu, professor, a gente que agradece muito. A gente tem um tempinho ainda para o próximo seminário, não sei se o professor teria tempo para responder uma perguntinha aqui. Claro. Tem o Rodrigo aqui do nosso programa, ele perguntou, ele perguntou sobre a parte de separar os ruídos, né? Então, como que isso deve ser feito ali no Tunis? O professor pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim. Bom, em geral, você sabe quando é ruído, porque quando você não tem sinal, né? Então, o que você pode fazer é calibrar, né? Por exemplo, sem nenhum feixe, sem nada, você só observando ali, né? E, claro, você tem os neutrinos do Sol também, né? Isso você não pode desligar, né? Mas você pode fazer, a partir de outros experimentos, você tem mais ou menos quantos neutrinos você espera, né? A partir dessas fontes, né? E você pode fazer simulações para estudar qual que é a topologia desses eventos, qual que é a energia desses eventos, né? E a partir disso você pode separar, né? Você pode fazer um filtro, né? Daí existem várias maneiras, você pode fazer usando redes neurais e outros processos de aprendizagem na máquina, né? Para você, usando simulações, por exemplo, né? E daí você pode distinguir, né, o que é sinal de ruído, né? Então, tem algumas características do sinal que são diferentes do ruído, né? Então, por exemplo, se o teu sol está aqui, né, está lá em cima, né, mas o teu ruído, teu feixe fez uma coisa mais ou menos horizontal, né, um track mais ou menos horizontal, você pode pensar que talvez não seja do sol, né? Enfim, só estou simplificando, né, mas existem características que você pode usar para separar sinal de ruído, tá? Então, tem maneiras de você fazer isso, né, usando métodos estatísticos, né, e de aprendizado de máquina. Bem interessante. Realmente, as simulações vão ser bem importantes, né? Tudo isso. Sim. Tem o Rodrigo Nascimento, ele ia fazer uma pergunta, mas acho que ele não terminou ela. Ele só falou que ia fazer uma pergunta. Apareceu. Okay. É possível extrair contribuições teóricas para o estudo de neutrinos a partir da relatividade geral? Olha, o problema da relatividade geral, né, é que a gravidade é uma força muito fraca, né? Então, mas existem possibilidades, né? Então, uma dos estudos que a gente tem feito, né, é justamente a quebra da invariância de Lorentz, né? E isso pode estar relacionado com alguns modelos de gravidade quântica, né? Mas, assim, experimentalmente, né, até agora não, né, do ponto de vista teórico, sim, se você observar essa quebra de invariância, eventualmente, daí você pode pensar se ela é atribuída a alguma teoria de gravidade, né? Mas experimentalmente não existe nada, por enquanto, que leve em consideração gravidade,
né? A não ser essas medidas de, talvez, de fontes muito energéticas, onde você estuda ao mesmo tempo ondas gravitacionais e neutrinos, né? Então, por exemplo, se você quer estudar ondas gravitacionais de uma certa fonte astrofísica, né? Suponha que seja uma supernova, né? Os neutrinos vão chegar antes, né? Porque eles escapam da estrela antes da explosão, né? Então, antes de você ter ondas gravitacionais, você vai ter essa detecção de neutrinos. Então, ela serve para isso, né? Como esse gatilho para você estudar essas ondas gravitacionais. Então, isso seria mais ou menos essas duas possibilidades aí de juntar essas duas áreas, né? Beleza. Deixa só um minutinho para ver se mais alguém faz alguma pergunta. Daí a gente vai finalizando. Luciano deixou um agradecimento pelo seminário. Eu que agradeço a todos pela paciência. Não, foi muito legal, interessante a partir dos neutrinos ali, uma nova perspectiva para a gente observar o espaço, né, e também, quem sabe, trazer mais compreensão sobre a estrutura da matéria. Isso traz muita expectativa para a gente, né? Sim. Então são várias possibilidades, né? Então, sim. Esse então, professor, muito obrigado aí pelo seminário, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que A gente aqui agradeço. da UDESC agradece muito a participação. Imagina. Qualquer coisa fica à disposição. Beleza, Obrigado muito pelo obrigado. convite. Valeu, pessoal, todo mundo.